Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. O Internacional está na semifinal do Campeonato Gaúcho e com muitas vantagens até o segundo jogo, eventual segundo jogo decisivo. Passamos para enfrentar o Ipiranga de Erechim e depois, a final, o segundo jogo, vai ser aqui no estádio Beira-Rio. Mas antes, o jogo que aconteceu aqui, a análise da vitória do Inter por 3-1 diante do São Luís, aqui, agora. Quem foi bem, quem foi mal, as preocupações e o trabalho, mais uma vez, de Paulo Pesolano, apresentando novidades. Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. Acesse mercadãodainformatica.com.br, confere aí as lojas e uma grande novidade. Você que mora perto do Shopping Center Iguatemi, em breve, a mais nova loja do Mercadão dentro do Iguatemi. Gente, não dá para perder, né? Já vai conferindo no site tudo que você vai encontrar, tudo que você precisa para informática, equipamentos gamers, tudo, computadores, acessórios, headsets, teclados, tudo que você precisa para melhorar o seu computador ou para comprar um novo. Mercadãodainformatica.com.br. A partir de amanhã, segunda-feira, você compra no site, pede no WhatsApp e recebe no mesmo dia na tua casa. Mercadãodainformatica.com.br. Tem promoções lá para você acompanhar ou para você curtir o carnaval, o verão, esse calorão. Tem piscina, tem óculos, tem guarda-sol, tem cooler para você levar para a praia, tem cadeira, tem de tudo lá. Mercadãodainformatica.com.br. Gente, o Inter fez 3-1 no São Luís de Juí aqui. Um jogo que começou bastante agitado, com um gol do Aguirre, numa falha do goleiro Gabriel, do São Luís, e logo na sequência uma falha do sistema defensivo do Inter, na minha opinião, falha inclusive do Aguirre, tá? Uma bola levantada, a zaga estava em linha, os outros três defensores estavam em linha, deixando o centroavante do São Luís de Juí entrar em condição irregular, só que o Aguirre ficou atrás. E aí, talvez ali tentando entender o seu novo posicionamento, que eu já vou explicar, ele não percebeu a chegada do centroavante São Luís, o cara foi lá e aproveitou a chance e fez o 1-1. E o 1-1 foi! E terminou o primeiro tempo 1-1. E começou o segundo tempo 1-1. E aí os caras começaram a gostar do jogo em algum momento aqui, ó, desse lado do campo aqui, o sistema defensivo do Inter vazou. E o Antony precisou fazer uma grande defesa para evitar o segundo gol do São Luís. Eu estava na transmissão junto com o Guerrinha e eu disse, olha gente, vamos fazer o segundo gol e acabar com essa brincadeira de uma vez, porque o sistema defensivo do Internacional me deixou muito preocupado, tá? Muito preocupado. A linha de 4, quando estava fechando para defender Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei como defensor, essa linha me deixou muito preocupado. À frente deles, Thiago Maia e Bruno Henrique. Mais à frente, o Tabata. Os velhinhos, né? Entre aspas, que a gente já sabe o que eles vão entregar. E não entregaram o futebol de novo, não tem milagre, gente. Tabata passou 45 e mais não sei quantos minutos no segundo tempo, sem produzir nada. Continua jogando. Ah, é um jogador cascudo, ajuda nesse momento. Eu tento entender isso. Eu tento entender a questão do Tabata. Talvez porque não tenha outro menino mais afirmado, porque o Gustavo Prado não deu a resposta. Mas o que produz o Tabata? Absolutamente nada. Thiago Maia, mal no jogo, voltando como primeiro volante. Bruno Henrique também com muita dificuldade, sabe, para fazer a transição ofensiva rápida. E aí, como é que tu cria? Como é que tu faz que o centroavante não morra de fome lá na frente? A resposta estava dentro de campo com os meninos. O João Vitor aberto pelo lado direito, o Alex hoje numa linha pelo lado direito, pelo corredor por dentro, mais próximo do Alejandro, e foi ele que criou as principais jogadas do Inter no primeiro tempo, né? Duas jogadas, uma que ele recebe dentro da área, nessa área aqui, e ele enquadra o corpo e quase faz um golaço, e uma outra que ele recupera, dá um carrinho, dentro daquela ideia do perde e pressiona, né, do Paulo Pesolano, ele dá o carrinho, dá o bote, morde, entrega no meio e o cruzamento é feito pro Alejandro, que chega um pouquinho atrasado.
O Alejandro hoje não recebeu assim, talvez essa tenha sido a única bola, tá? Que ele tenha recebido em condições para fazer o gol. Foi o primeiro jogo dele aqui, mas brigou entre os zagueiros, faz muito bem a parede, um jogador muito forte, inteligente para jogar. Eu gostei da participação dele, apesar de não ter feito gol contra o São Luís de Juí, que eu acho que sempre é uma obrigação do centroavante entregar um gol. Mas se a bola não chega com qualidade, eu preciso falar, tá? No mais, gente, time com jogadores mais velhos, 2 jovens começaram o jogo, o Alex e o João Vitor, um pouco tímido, o João Vitor, mas o Alex foi o grande nome do Internacional na partida. Todas as ações, né, todas as tomadas de decisão dele foram acertadas. É um jogador, ele não é alto, ele é baixinho, trabalha muito bem com a perna esquerda, ele prende muito bem a bola, tem um bom passe, tem visão de jogo, bate bem na bola. É a grata surpresa do Internacional nesse início de temporada. Vai ser um jogador que vai ajudar quando preciso. Ele está numa posição que tem hoje Alan Patrick e Carboneiro, né, que são os 2 jogadores que jogam por dentro, atrás do centroavante no esquema do Paulo Pesolano hoje. Então, a competição é ruim para ele, né, porque o Carboneiro está jogando muito bem, o Alan Patrick é o camisa 10, né, não sai agora. Então, ele vai ter ali certamente oportunidade para substituir um deles por suspensão, né, por lesão, e vai ajudar. Dentro dessa ideia de jogo do Paulo Pesolano, o menino vai ajudar, e essa é a grande notícia do Inter nesse início de temporada. A verdade é que hoje o Inter sofreu, e ninguém esperava diferente, né? A gente sabe da dificuldade que os jogadores reservas têm. A linha defensiva com a Aguirre, apesar do gol dele, Félix Torres, Juninho e Bernabei, deixou todo mundo muito preocupado no jogo. O Bernabei fez um golaço de fora da área, que foi o 2-1, depois o Vitinho fechou a conta, mas defensivamente o Bernabei sofreu com o atacante do São Luís de Juí, que é um atacante do São Luís de Juí, gente. Sofreu, ele perdeu duelos para esse cara. Tu imagina contra Palmeiras. O Bernabei contra o Flamengo fez um pênalti, bobo, né? Então o Inter tem que acelerar a busca por um lateral esquerdo. É isso que fica também aqui, né, do jogo de hoje. E na fase ofensiva, ele precisava aparecer mais, né? Nossa exigência ela vai além de um jogo contra o São Luís. Nós estamos pensando lá na frente. Quinta-feira, por exemplo, tem o Palmeiras. E o lateral esquerdo titular do Inter precisa marcar e precisa jogar melhor, né? Então, enfim, são análises que a gente faz muito mais assim sobre o futuro. A realidade do Inter dentro do Campeonato Gaúcho é de muita tranquilidade. O Inter chega à semifinal para pegar o pior dos semifinalistas, que é o Ipiranga, vai jogar o jogo de ida lá, provavelmente com um time mais reforçado, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, para tentar fazer alguma vantagem, administrar no jogo da volta aqui no estádio Beira-Rio, e o Inter garantiu já a pontuação necessária, tamanha facilidade que encontrou no gauchão, e que fez por merecer, né, produziu para ter essa superioridade. O Inter vai decidir uma eventual final de gauchão jogando dentro dos seus domínios. Ou contra o Juventude, não sei se o Juventude é o São José, eu vou colocar aqui, o Juventude é favorito, né? Ou contra o Grêmio, né? O primeiro jogo vai ser ou no Jacone, ou na Arena, e o segundo jogo vai ser aqui no estádio Beira-Rio. Então, o Inter encaminha muito bem o bicampeonato gaúcho. Só que, claro, a gente sabe, né, que o foco nosso principal é o Campeonato Brasileiro. E quinta-feira tem Inter e Palmeiras. Gente, Beira-Rio precisa jogar junto, tá? Beira-Rio precisa pegar junto contra o Palmeiras. Precisamos botar mais gente aqui dentro. Então você que está vendo esse vídeo, mora no interior, é o horário aquele que é um pouco tarde, mas dá tempo de vir. Vamos botar 30, 35 mil torcedores aqui, criar aquele ambiente de pressão para cima do Palmeiras, para a gente também comprovar, ou para a gente também poder considerar uma boa largada no Campeonato Brasileiro. No mais, era isso. Meu grande abraço e boa semana para todos vocês. Tchau, tchau.